Alô, muito boa noite! Boa tarde, bom dia! Ai, que delícia estar aqui. Estamos juntas para mais uma super live de papo com a Rô. De papo com a Rô, hoje que começa com a nossa segunda aula. Segunda aula da nossa incursão na caverna. Descubra-se. Boa noite, Dida querida. Seja muito bem-vinda. Oi, meu amor Cleusi. Boa noite. Deixa só eu conectar aqui com o Facebook. Estamos fazendo transmissão simultânea via streaming pelo Facebook, na página Rô Monet Transformando Vidas. Ontem foi tudo de bom e hoje vai ser tudo de melhor ainda, porque a gente quer evoluir, é ou não é, meninas? Contem pra mim, a gente quer avançar na vida, né não? Queremos passar de série. Boa noite, Rê. Oi, Lu. Tice, boa noite. Boa noite, Elisângela. Como é que vocês estão? Contem pra mim, queridas. Como ficamos ontem? A cabeça muito inchada. Como é que foi pra vocês? Me contem. Quero saber tudo. Oi, Cris, boa noite. Oi, Dani. Elisângela, queridona. Ih, deixa eu dar oi pra todo mundo que eu adoro. Nossa, gente, eu vou falar pra vocês uma coisa. Esses processos, né, evolutivos da vida são muito interessantes, né? A gente começa a descobrir paixões, a gente começa a descobrir coisas que nos interessavam, né? E que muitas vezes a gente não tinha nem consciência disso, né? Não tinha nem conhecimento disso, de coisas que a gente curte e o quanto a gente pode ser útil através disso, né? Para as pessoas, para a humanidade, para as gerações, para as relações, o quanto a gente faz bem para a gente. E é muito interessante, eu estudei Cabala durante um tempo, e na Cabala minha professora, muito querida, falava assim: olha, serviço ao outro é a forma mais egoísta de evolução. É Maíra o nome dela, muito querida. E ela falava isso, né? A forma mais egoísta de evolução é você estar a serviço do outro. E por que isso? Porque, na verdade, quando você está a serviço do outro, você não está somente ajudando a outra pessoa, né? Boa noite, Facebook! A gente também está a serviço de nós mesmos, porque na verdade tudo aquilo que a gente emana, tudo aquilo que você vibra e que você oferece para as pessoas, para o mundo, isso está retornando para você. De uma certa forma, retorna para você, né? Potencializadamente, multiplicadamente, infinitamente, retorna para a gente. Então, essa é a parte mais linda, mais legal e mais interessante, né? Se todas as pessoas tivessem a consciência do que é, na verdade, você buscar o seu processo de evolução e, ao mesmo tempo, se colocar em processo de serviço ao outro, gente, o mundo seria outro, com toda certeza, porque a gente teria uma preocupação genuína, não somente com a outra pessoa, mas uma preocupação também com o nosso processo evolutivo, com o nosso processo de expansão de consciência. Eu quero saber como vocês estão, como ficaram de ontem para hoje. Coloca para mim aqui, por favor, como estamos. Oi, Pri, boa noite, querida. Que coisa boa. Oi, Maria Cris. Rê, ótimo. Rigone, bem-vinda. Coloca para mim, por favor, como é que vocês ficaram. Olha, a Dida tá dizendo que acordou cheia de atitude. Que delícia! Com o encontro da luz. Que delícia, querida. Que ótimo, maravilha. E essa é a ideia, né? Que a gente possa cada dia mais avançar em direção a essa caverna interna, essa caverna pessoal. E assim a gente possa infinitas vezes potencializar a nossa luz. E aí eu quero convidá-las a usar essa setinha, essa flechinha, se fizer sentido para vocês, e convidar pessoas que possam estar aqui também se beneficiando dessa oportunidade, tá?
É um conhecimento muito profundo, de muitos anos de estudo, muitos anos. Hoje em dia na internet tem muita coisa, né? E muitas pessoas também que, enfim, que leem livros e já querem falar, e tudo muito superficial, tudo muito raso, né? Não tem muita propriedade, não tem conhecimento de causa, não vivenciou, não experienciou. Então, se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas também essa oportunidade de estarem aqui presentes, ouvindo essa aula, fiquem à vontade, tá bom? Olha, a Tiziana tá dizendo que já viu que o repertório é outro, mais profundo. Sim, meu amor, com certeza. A ideia é que a gente vá cada dia mais se aprofundando, cada dia mais entrando dentro dessa nossa caverna. Esse processo, ele é um processo gradual, né? É um processo gradual, mas ele é um processo que ele é intenso, ele é contínuo. E é um processo, o autoconhecimento é uma jornada, é um caminho sem volta, né? E eu gosto de deixar isso muito claro pelo seguinte: absolutamente, quando você expande a sua consciência, quando você começa a ver e perceber, e enxergar e fazer conexões e ter sacadas, insights, catarses de situações na sua vida, e começar a juntar as pecinhas desse gigantesco quebra-cabeça chamado vida, gente, é muito prazer que dá, sabe? Porque a gente sente assim uma plenitude muito grande, a gente sente um empoderamento realmente muito profundo internamente, sabe? E é uma estrada estreita mesmo, e só dá, é mão única, só dá para ir em frente, né? Porque não dá para poder voltar para aquele mesmo lugar, aquela mesma vida, e colocar aquelas mesmas lentes cor-de-rosas, porque agora você já descobriu, agora você já sabe que aquilo ali era ilusão, né? Você já sabe que aquela lente cor-de-rosa, ela te levava para um lugar de dor e sofrimento. Tal qual aquelas pessoas, muitas das pessoas que ainda se encontram dentro da caverna, como conta o mito da caverna de Platão, certo? Então, qual é o passo agora? É a gente simplesmente confiar e caminhar em frente, ok? Então vamos lá, nós estamos na segunda aula, a aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre os equipamentos emocionais que são essenciais para poder entrar nessa caverna interna. Ontem eu comecei, né, fazendo um resumo rápido do que aconteceu ontem. Ontem eu falei muito sobre a questão do mundo, a questão da Matrix, as programações, as doutrinações, né, que a gente sofre. Muitas vezes são situações embaraçosas que a gente acaba criando inconscientemente para poder se manter num processo de aprovação das pessoas que estão no nosso entorno, né? Se sentir pertencente, fazendo parte, ainda que muitas vezes, para muitas pessoas, isso custe alto, né? Custe dor, custe sofrimento. Então hoje a gente vai andar mais um pouquinho. Ontem a gente deu uma caminhada no entorno, reconhecemos o terreno, né? A gente viu a importância da gente saber com quem a gente está lidando. A gente viu a importância da gente saber qual é o solo que a gente está pisando, se não é areia movediça, né? Muitas vezes, muitas pessoas caem, tropeçam e se machucam porque não estão andando em solo firme e não enxergam isso muitas vezes, né? Então, é essencial a gente reconhecer, fazer essa inspeção, fazer esse autoavaliação, a palavra é essa. Fazer uma autoavaliação das pessoas com as quais a gente convive, as nossas amizades, as pessoas com as quais a gente se relaciona, porque, na verdade, invariavelmente, a gente se transforma nessa pessoa. Por isso aquele ditado que todo mundo conhece, não é isso? Um ditado bíblico: diga-me com quem andas e te direi quem és. Exatamente por isso. Enquanto energia, nós influenciamos e somos influenciados. E como tais, a gente se torna inconscientemente a outra pessoa. Então é preciso realmente olhar de fato
Quem são as pessoas que merecem ter a nossa amizade? Quem são as pessoas que merecem ter a nossa companhia, que merecem estar por perto de nós? E aí, quando a gente caminha mais um pouco e anda em direção à caverna, a entrada dessa caverna, a gente precisa aprender uma coisa que é essencial, que se chama silenciar. Silenciar a nossa mente. Silenciar essa mente que fala o tempo todo, essa mente que julga, que critica, essa mente que condena, essa mente que analisa tudo milimetricamente. A gente precisa silenciar a nossa mente para que a gente possa, de fato, ouvir a voz do nosso eu superior. A voz que realmente vai conseguir te conduzir e de forma intuitiva te guiar para os lugares que você precisa estar, com as conexões e pessoas que você precisa se conectar, e são pessoas que vão te ajudar, direta ou indiretamente. Então, gente, é absolutamente essencial a gente ter essa consciência, tá bom? Oi, Carlinha, bem-vinda. É essencial a gente aprender a silenciar. E aí, quando eu falo em silenciar para ouvir, silenciar para escutar, exatamente, Dida, é muito difícil silenciar a mente. E existem sim vários mecanismos, né? Como você colocou aí, a meditação é um deles, né? Atividade física para muitas pessoas também é um deles, contemplar a natureza também é um deles, ler livros, né? O ideal é que você busque um momento de isolamento. Porque lembra quando eu falei ontem que tudo que a Matrix quer é que a gente permaneça nessa cisão, nessa fragmentação, e dentro dessa cisão, dentro dessa fragmentação, você se torna uma pessoa totalmente robótica. Você se torna uma pessoa totalmente no piloto automático. E o grande problema de você se tornar um robô, um grande problema de você entrar no piloto automático, é você simplesmente não ter o discernimento. E o que traz para você o discernimento no seu processo de individuação é exatamente o silêncio interno. Porque o mundo lá fora grita o tempo todo. O tempo todo ele disputa a nossa atenção, né? TV, rádio, enfim, hoje em dia internet, mídias sociais. Então, cada vez mais a gente tem que se tornar seletivo, cada vez mais você tem que escolher o que você quer que entre na sua mente e aquilo que você não quer. O que você acredita que pode contribuir para o seu crescimento, para a sua evolução, e aquilo que não. Cada vez a gente precisa se tornar mais e mais seletivo. E isso, gente, não é frescura, sabe? Não é, ai, não sei o que, né, fulaninha tá assim, assado. Deixa quem quiser falar. Porque, na verdade, tem um ditado que eu gosto muito que fala assim, falem bem, falem mal, mas falem de mim. E é exatamente isso, né? Na verdade, é exatamente isso. Você agindo da forma que a pessoa espera, ela vai falar de você, se ela realmente estiver saindo ali. E se você agir da forma que você deseja, da forma que faz sentido para você, você simplesmente vai estar alinhada com o seu centro interno de força, de poder. Sobretudo se você tiver e souber qual é o seu real propósito na vida. Se você de fato souber qual é o seu propósito na vida, mas não é aquele propósito de revistinha nem de testezinho de internet, não. É algo mais profundo de verdade, sabe? Aquilo que toca a tua alma, aquilo que te faz simplesmente, que faz tua alma cantar, que faz as coisas fazerem sentido para você. Se você tiver clareza
É uma força que vem de dentro, gente, que eu não sei explicar como é. Mas aquilo te impulsiona com uma certeza, com um afinco que é inenarrável. E eu falo isso para vocês de cadeira porque eu trilhei esse caminho. Eu vivenciei isso. Eu saí totalmente da minha zona de conforto, joguei para trás 10 anos de funcionalismo público, onde eu poderia ter me aposentado ali, porque ninguém ia mexer comigo, fazendo meu trabalho, meu salário ia estar lá todo mês, tudo certo. Não ganhava mal, tá? Ganhava muito bem, mas simplesmente eu não me via mais ali. E eu saí dali e foi extremamente desafiador, porque quando eu saí, 2 meses depois eu me separei. 2 meses depois eu me separei. Meu casamento já não vinha bem das pernas. E quando a gente decide fazer as coisas, todo o universo realmente se move para poder te ajudar a dar o teu salto quântico em consciência. Então, 2 meses depois eu me separei. Passado alguns meses, veio a primeira crise, né, da mudança de governo. Eu, nessa época, eu trabalhava com os programas de desenvolvimento pessoal, né, que eu tenho vários, e eu trabalhava atendendo individualmente. Atendia muito funcionário público. Olha que coisa incrível. Por ressonância, eu era muito procurada por pessoas que estavam no funcionalismo público e que não estavam nem felizes nem satisfeitas e queriam realmente dar o teu salto, virar a tua chave e simplesmente seguir um caminho de vida que fizesse mais sentido a elas. E eu vou falar para vocês que é extremamente desafiador. Eu não vou mentir e dizer que é fácil, porque não é. A gente tem que querer muito. E por isso que o tema da aula de hoje são os equipamentos emocionais, para você poder entrar na caverna. Você tem que estar muito afim. Você tem que querer muito virar a tua chave. Você tem que querer muito mudar a tua vida. Você tem que querer muito, sabe, chegar num lugar interno de êxtase, de plenitude. Porque senão você trava nas 4 rodas, senão você não vai, você procrastina, você se auto-sabota, você dá desculpa. A gente começa a culpar as outras pessoas. E aí absolutamente nada flui. E quando a gente silencia a mente, você absolutamente consegue escutar o teu gigantesco eu superior, que o tempo inteiro fala com a gente. E a gente não ouve muitas vezes. A gente fica pelo meio do caminho. E é o teu eu superior é que vai simplesmente te conduzir, vai te ajudar a separar o teu joio do trigo, sabe? Então a gente precisa silenciar a nossa mente para escutar. Porque quando a gente está num espaço de muito sofrimento, de muita confusão, de muito caos emocional, a gente quer mais se conectar com barulho lá fora, no mundo. Porque esse barulho me impede de ouvir a minha dor. Percebe? O barulho do mundo lá fora, esse torpor mental, essa ilusão que é criada para distrair as nossas mentes. Por que muitas pessoas ficam presas nela e nessa realidade? Porque isso tira o foco delas, tira o foco sobretudo da dor que elas vivem. Da dor de não se sentirem capazes, não se sentirem satisfeitos, não se sentirem amados, não se sentirem valorizados, não se sentirem respeitados, não se sentirem incluídos. Várias as dores, vários os sentimentos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso faz sentido para vocês? Total, né, Carlinha? Tícia está dizendo, isso é lindo, separar o joio do trigo, exatamente. Eu quero que vocês me ajudem. Qual mais tipo de dor, gente, vocês acham que quem tá no mundo, naquele caos, vivendo aquela loucura toda, essa pessoa tá fugindo do quê? O que vocês acreditam? Essa pessoa tá fugindo do quê na vida dela? Ela tá fugindo de dar de cara com o quê? De enfrentar o quê?
Coloca aí pra mim, que vocês já sabem que as aulas são dinâmicas. Não as vejo, não as ouço, mas as leio. Ok? Então, por favor, coloquem aí pra mim, que eu quero ouvi-las. Faz sentido, né? Rê também, Dida, Ticiana, ok. Os medos e crenças, exatamente. Mas quais são os medos, Carlinha? Quais são os medos e quais são as crenças? Crença, gente, não sei se todos sabem, crença, ela não tem absolutamente nada a ver com o aspecto espiritual ou religioso, tá? A crença, ela tem a ver com aquilo que você acredita. Ela tem a ver com a sua programação mental. Então, absolutamente tudo aquilo que você acredita, coisas que você percebeu através dos seus 5 sentidos, formam o teu sistema de crenças, forma a programação da tua mente. E a gente acaba atuando no mundo, agindo no mundo de forma programada. Nossas mentes estão ali como cordeirinhos. Só que muitas vezes a gente não sabe. E a gente acha que é a gente que está escolhendo. A gente acha que é assim que Deus quer. É assim que a vida é. E a gente vai levando e vai vivendo a vida nesse barata voa todo muito louco. Entende? Bom, a Dida tá dizendo a vida dela, momento presente, é um presente, fugindo de si mesmo, isso mesmo, Rê. Fugindo de si mesma. E é o que mais as pessoas fazem, infelizmente. Fugir de si mesmas, sabe? Fugir da sua sombra, como Jung chama. E eu adoro essa palavra. Porque a sombra é aquela parte nossa que a gente meio que condena, né? É aquela parte nossa que a gente não quer ter. E o que a gente mais vai enxergar dentro da caverna é a sombra. É aquela parte que assusta. Lembra que eu falei na aula de ontem, no mito da caverna de Platão, que os prisioneiros estão todos presos, só conseguem olhar para frente. Atrás tem um corredor, uma passarela, né? Uma ponte, uma passarela, uma ponte. E do outro lado tem uma fogueira gigantesca. E quando essas pessoas passam por essa ponte, por esse caminho, a sombra dessas pessoas é projetada na parede, mas é projetada de forma gigantesca. E essas pessoas que estão ali presas, escravas mentais, fazendo uma analogia com a vida de hoje. Essas pessoas simplesmente estão enxergando aquela sombra, que elas acham que é totalmente abominável, que é gigantesca e enorme, que irá devorá-las. Porém, tal qual era quando a gente brincava como criança, fazendo assim com os dedinhos e projetando na parede, lembra que ficava aquela coisa enorme? É a mesma coisa. Então, dentro da caverna, a gente vai dar de cara com a nossa sombra. As mais ousadas e corajosas, quem realmente quiser, vai ter essa oportunidade, gente. E isso é uma benção. Isso é uma benção, é uma senhora oportunidade. Porque a nossa sombra tem muito poder. A nossa sombra tem muita força. Ali naquela sombra estão sonhos sonhados e que não foram vividos. Ali naquela sombra estão desejos que foram profundamente desejados e que não foram realizados. Não foram manifestados. Ideias que não saíram da cabeça, simplesmente. E a gente vai jogando tudo para baixo do tapete. E é exatamente essa sombra, olhar, reconhecer e assumir essa sombra que vai nos libertar, que vai fazer com que a gente tenha a possibilidade de avançar, porque a gente se torna um. E quando a gente avança,
quando a gente olha para a sombra e reconhece a nossa sombra, algo muito especial acontece, algo muito divino acontece. E sabe o que que é? A gente consegue ativar o nosso discernimento, a nossa capacidade simplesmente de escolher de acordo com os nossos valores internos. A gente escolhe o que fica e o que sai da nossa vida. A gente escolhe quem fica e quem sai da nossa vida. E aí tudo aquilo que a gente aprendeu e entendeu como sofrimento, deixa de ser sofrimento. Isso passa a ser redenção. Passa a ser libertação. Vocês têm noção da profundidade disso? Deixa eu dar uma lidinha aqui o que as meninas estão colocando. Facebook, coloquem nos comentários, por favor, que ao final da live eu vou respondê-las, tá? Então vamos lá. Maria Cristina está dizendo sensação de abandono, rejeição, exclusão, humilhação, traição, sem muitas dores, né, Cris? Olha, Carlinha, medo de ser você mesma, medo de enfrentar a manada e buscar seu lugar no mundo. Eu sei bem o que é isso, viu, Carla? Eu fiquei nesse medo aí durante os 10 anos que eu fiquei no funcionalismo público. Eu vou ser muito sincera com vocês. Eu tinha outros planos para mim, profissionalmente falando. Eu já queria, desde 2006, que foi o ano que eu entrei no funcionalismo público, tá fazendo o que eu faço hoje. Só que naquela época eu cheguei a montar uma empresa, eu ia trabalhar com consultoria de negócios. Ia trabalhar com pessoas, mas voltado para o mundo corporativo. Mas eu já queria isso. Eu já queria estar trocando com as pessoas. Eu já queria estar fora da rotina. Eu já queria poder estar inovando, estar compartilhando. Eu já queria poder estar ajudando as pessoas no seu processo. Porque a gente pensa que não, mas no meio corporativo, gente, o que tem de gente doente emocionalmente não está no gibi. Muitas pessoas ainda presas em suas cavernas pessoais, internas, emocionais, estão no meio corporativo e elas acreditam que elas são obrigadas e não tem outra saída a não ser ficar ali, porque caramba, tô cheia de conta para pagar. Tem escola de filho, tem aluguel, tem isso, tem aquilo outro. E aí você trabalha por uma questão de sobrevivência. E tem muitas pessoas, gente, que estão vivendo assim e que matam o seu potencial criativo, porque não acreditam em si, não acreditam no seu potencial, na sua capacidade. Uma vez conversando com a prima de uma amiga, a prima dessa minha amiga, ela mora numa comunidade aqui no Rio, chamada Rocinha, que é conhecida em todo o Brasil, né? Vocês já devem ter ouvido falar. E ela é exímia cozinheira. Exímia cozinheira, manda muito bem, cozinha super bem. Trabalha num restaurante como auxiliar de cozinha. Ganha um salário mínimo por mês. E aí, conversando com ela, eu a questionei. Eu falei, minha querida, poxa, cozinhando desse jeito, o que você está esperando? Que você ainda não começou, né, a fazer o seu próprio cardápio, fazer sua própria comida, sua própria quentinha e vender aí dentro da comunidade, da sua comunidade mesmo. Ela ficou me olhando assim, ela adorou a ideia num primeiro momento. E aí eu comecei a falar, falei, olha, você pode começar, poxa, no seu próprio fogão, de dentro da sua própria casa. Porque assim, eu tenho uma outra profissão também, gente, que é mentora de negócios, né? A gente nessa multipotencialidade toda, a gente acaba lançando mão desses talentos, todos que vêm à tona e que a gente possui. Então, esse também é um dos ganhos de você simplesmente entrar na sua caverna e se descobrir. A sua vida muda 1000%. Então, conversando com ela sobre isso, e rapidamente eu fiz uma conta, assim, eu falei, poxa, você pode fazer um cardápio semanalmente, né? Você faz quentinhas, você deve conhecer, porque ela é nascida e criada lá, eu falei, você deve conhecer
algum motoboy? Ah, conheço vários. Então, contrata um motoboy para poder fazer a entrega lá dentro mesmo, sabe? Você não precisa, em princípio, sair do seu trabalho hoje. Faz isso aos sábados e domingos. Ah, mas como é que abre mão da praia? Ah, mas como é que abre mão da cerveja no fim de semana? Falei, será que a gente quer mesmo mudar? Será que a gente quer mesmo virar o jogo? Ou será que a gente quer fingir que quer mudar? E fica contando historinha para boi dormir? Só que o boi somos nós mesmos, né? A gente fica se contando historinha para tentar se convencer que não tem saída, que a vida é como é, que as coisas são como são. Percebe? Então, quando a gente entra na nossa caverna e consegue ter essa clareza para reconhecer o que fica e o que sai da sua vida, gente, isso é power, isso é poder, pessoal. Fazer as coisas acontecerem, puxar para você a responsabilidade do que vai dar certo e também do que não vai dar, porque absolutamente nada é 100%. Os erros também acontecem. Mas o que diferencia é se você simplesmente vai tropeçar e vai levantar e vai aprender com esse erro, ou se você vai ficar caída no chão, reclamando, esperando que alguém venha e te levante. Porque é isso que a maior parte das pessoas fazem. É exatamente isso que elas querem fazer o tempo inteiro. Não avança, não permite que outras pessoas avancem e querem reclamar da vida e da sorte. Não faz absolutamente nada de diferente para mudar as suas realidades, para mudar a sua vida. E aí depois eu quero reclamar. Ou então eu quero olhar e falar, poxa vida, mas Deus me esqueceu. Poxa vida, olha como fulano dá sorte. Isso dá raiva, viu? Pra gente que simplesmente arregaça a manga e ó, cai dentro da caverna, isso dá muita raiva. Porque a sorte, pra mim, no meu ponto de vista, é a junção de duas coisas. É você simplesmente estar pronta e você ter uma capacidade técnica e emocional. Hoje em dia as empresas contratam por competências emocionais. As técnicas você desenvolve. Isso é para vocês terem noção do quanto é importante e essencial a gente simplesmente entrar dentro da gente. Não tem para onde correr. Olha, a Dida está dizendo, nova perda de situação confortável, exatamente. Carlinha, medo de sair da zona de conforto. Oi, Luzolo, querido, bem-vindo. Pura verdade. A Dida dizendo que às vezes nós não conseguimos iluminar o nosso contrário. É isso, escuro? Entendimento. Amigo, como já dizia Sócrates, homem, conheça a ti mesmo, perfeito, conhecer suas qualidades e defeitos, isso aí. Se não, amadas, é ilusão. E a gente não tá aqui para brincar. A gente não desceu aqui para qualquer coisa. A gente tá aqui para fazer acontecer. A gente tá aqui para poder usar e se apropriar do nosso melhor, do nosso maior. A gente está aqui nessa terra não é só para poder pagar conta, trabalhar, pagar conta, suar a camisa, sofrer. A gente está aqui para algo muito maior e cada um de nós tem o seu diferencial internamente. Cada um de nós faz uma baita diferença no mundo, na vida das pessoas. Eliane, coisa linda. Menina, sua luz tem a força de remover pedras enormes, pedras que vamos colocando em cima de nós, fardos que as decepções e temos que enfrentar, exatamente. Eu vivi 20 anos de mundo corporativo sofrendo isso mesmo, Carlinha. Nossa, nem me fala. Eu também passei maus pedaços, viu? Maus pedaços mesmo. Fardos que nos sufocam, isso, Eliane.
Hoje estou na busca da minha liberdade. Maravilhosa, querida. E você vai encontrar, tenho toda certeza disso. Ah, Maria Cristina, as sensações que me referi são as raízes das nossas crenças. Exatamente. Oi, Berta, bem-vinda. Carlinha, para todo sonho existe um preço a ser pago. É exatamente isso. Exatamente isso. A Dida tá falando em inteligência emocional. Deixa eu só esclarecer aqui para vocês. A inteligência emocional, gente, ela é a sua habilidade em conseguir gerenciar as suas emoções. A inteligência emocional, ela é exatamente você sair desse piloto automático do alguém me cutucou, eu explodo com essa pessoa, ou eu simplesmente vou colocá-la no lugar dela da forma que deve ser, ou eu simplesmente ignoro. Mas é você tirar da tomada aquele fio desencapado que a gente tem. Mas para você poder conseguir chegar a esse lugar, você precisa se conhecer antes. Então, sem o autoconhecimento, fica impossível de você conseguir fazer a gestão da sua emoção, logo fica difícil de você conseguir usar a inteligência emocional. Vocês já passaram por situações onde a gente simplesmente fala, caramba, eu nunca imaginei que eu fosse capaz daquilo, de falar aquilo, de reagir daquela forma, ou de dizer daquela forma? Já parou para pensar? Isso, gerenciar e não disfarçar. Perfeito, Dida, é isso. A gente precisa chegar num ponto interno de forma que a gente exerça muito uma coisa chamada aceitação, gente. Porque a maior parte de nós está esperando. E eu pergunto, tá esperando o que na vida? As mulheres, as mamães esperam 9 meses, né? Em média, assim. Mas muitas pessoas esperam uma vida inteira algo acontecer. Espera o companheiro mudar, espera a esposa mudar, espera o filho mudar, espera o governo mudar. A mudança está sempre fora, está sempre no outro, não está em você. E aí adivinha o que acontece? Nada. Absolutamente nada, porque a gente não tem o poder de mudar a outra pessoa. A gente só é capaz de mudar a nós mesmas. A gente não tem essa possibilidade de transformar, de mudar outras pessoas. A única pessoa que você pode mudar é você mesma. E aí, nesse lugar interno, emocional, de mudar a si mesma, aí ok. Aí você consegue mudar a sua vida. Você consegue inspirar pessoas a entrarem no seu processo de mudança pessoal. Mas a gente se engana quando a gente pega e fala assim, ai, mas eu vou namorar aquele cara, a gente mulher, então dá nada pra fazer isso, né? E eu vou mudar, vou botar ele do meu jeito. Será que vai? Porque muitas vezes o outro tá fingindo que tá do seu jeito. E você tá ali que nem boba, né? Aí quando ele vira as costas, você fala, nossa, mas fulano fez uma coisa que eu não esperava. Será que não esperava mesmo ou será que não queria ver? O que tem aí? Interessante isso, né? O que é que você está esperando na sua vida para fazer diferente? Para fazer acontecer? Quais são as necessidades emocionais que você precisa acolher? Quem sabe? Alguém já sabe? Quais são as minhas necessidades emocionais que eu preciso acolher? Ah, eu sou muito dependente emocionalmente. Nos meus grupos sempre aparecem nas mentorias pessoas que trazem essa questão da dependência emocional. E óbvio que isso tem uma origem, tá, gente? Honrando todo o caminho, toda a trajetória de cada um de nós
que fez muito sentido para cada uma de nós até o dia de hoje, mas que a gente possa se abrir e fazer escolhas diferentes. Entendendo que toda aquela caminhada, toda aquela trajetória, todo aquele comportamento emocional que a gente teve até os dias de hoje, nos serviu até esse momento. Se eu quero jogar um jogo muito mais amplo na minha vida, eu preciso dar o meu salto quântico. Senão, não vai rolar. Se eu quero ter uma vida com mais plenitude, se eu quero me tornar uma mulher de pulso, que aliás é o nome da minha mentoria, tá? Se eu quero me tornar uma mulher de pulso, eu preciso, de fato, me permitir passar por esse moedor emocional. E jogar fora, e tirar tudo aquilo que não serve mais. Entendendo que isso faz parte do processo de transformação. E que vão sair. Pessoas que não tiverem antenadas na mesma frequência vibratória sua atual, elas não vão continuar. E aí você precisa ter a clareza e o discernimento de dizer, ok, eu não estava feliz, eu não estava bem assim, travou um pouquinho, né? Eu falo, ok, eu tenho que desativar alguma coisa no telefone, porque ele abre um negocinho do Google de pesquisa. Então, é exatamente isso que a gente precisa fazer, sabe? Se questionar o que é que eu estou esperando para mudar a minha vida. Alguém sabe colocar? Tem alguém aqui que esteja esperando algo acontecer para sua vida mudar? Algo acontecer lá fora? Se tiver, coloca para mim no chat, por favor. A Dida está dizendo que tem que liderar e manter a decisão, cuidando bem dela com amorosidade, se fazer bem com atitude. Exatamente, a famosa cocriação. Isso aí. Exatamente, Dida. Se casou assim, né? Vou mudar, foram 10 anos para ter coragem. Ai, mas olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. A gente precisa, daqui a pouquinho eu vou entrar nisso, acolher também as nossas dores, sabe? A gente precisa aprender a acolher os nossos desafios, acolher essas mudanças todas emocionais, porque na verdade elas fazem parte, porque elas nos trouxeram até aqui. Hoje elas podem não ser mais úteis, mas todos esses jogos, todas essas identidades que a gente usou, elas fizeram parte. Elas nos protegeram de uma certa forma. Então a gente não tem que repudiar. E aí é que é o grande barato. A gente tem que acolher, simplesmente. Acolher. Não dá para repudiar. A gente precisa acolher essas emoções, sabe? A gente precisa olhar para elas e entender que elas fizeram parte de um jogo muito maior que a gente consegue jogar hoje e de forma consciente. Olha que barato que é. Tudo, absolutamente tudo faz parte. Então a gente não odeia absolutamente nada, porque aquilo que entra na sombra é algo que a gente rechaçou em algum momento, é algo que você julgou, que você criticou com base naquela sua matriz de consciência daquela época. E Rô, como é que se forma essa tal de matriz de consciência? São os seus sistemas de crenças que vão moldar os seus comportamentos, os seus julgamentos, são os nossos filtros, as nossas lentes com as quais a gente enxerga o mundo. E essas lentes, tal qual um óculos de grau, elas são totalmente mutáveis. A gente pode e deve tirá-las e colocar outras. Carlinha tá dizendo, descobrindo que eu sou muito mais forte do que eu acreditava. Ah, é muito gostoso isso, né? Essa descoberta é simplesmente maravilhosa. Mais alguém, gente? Alguém tá esperando lá fora o marido mudar, o filho, o governo, o sistema, a sogra, a esposa?
Alguém está esperando fora, que o mundo lá fora mude para você poder andar, para você poder caminhar, olhar para você e dar os próximos passos que você precisa dar? Se tiver, coloca aí, porque a gente precisa olhar para essas emoções, tá? Porque o que acontece muitas vezes quando a gente simplesmente não olha e não acolhe essas emoções? Isso se torna algo chamado projeção. Projeção. E aí, o que acontece com essa projeção? Aquilo que eu abomino em mim, aquilo que eu julgo, que eu critico, aquilo que eu tenho medo, aquilo que eu acho feio, eu projeto lá fora na outra pessoa. Eu projeto lá fora no mundo. Então passam a ser as pessoas que não prestam, as pessoas que são isso, as pessoas que são aquilo, aquilo outro também. Porque dentro do meu juízo de valor não cabe eu me identificar, não é bonito, né? A gente é doutrinada para ser a boa moça da história. Então não é bonito. E aí isso que não é bonito, eu rechaço, eu não quero. Então isso se torna o quê? Sombra. Que te derruba no contrapé. Por isso que é importante você olhar para ela, reconhecê-la e acolhê-la. Ai, mas fulano é tão facinha, Beltrano é tão fofoqueira, fulano é tão mau caráter, Beltrano é tão isso, é tão aquilo outro. Amores, espelho meu. Isso tá aí dentro. Lamento informar. Tudo isso que mais te incomoda lá fora, no mundo, nas outras pessoas, está aí dentro de você. É aquele espelho velho, quebrado, empoeirado, mas está aí, dentro de você. Absolutamente nada é exclusivamente da outra pessoa. Se te incomodou, pode vasculhar, pode mergulhar fundo na sua caverna pessoal, porque tem ressonância com algum tipo de emoção ou de comportamento seu. Oi, querida. Coisa boa, Curly Japan. Gente, olha que coisa linda, né? Ela tá no Japão e está aqui prestigiando a aula. Muito bem-vinda. Que coisa boa. Então, vamos prestar muita atenção nisso, gente. Porque isso é muito sério. Isso é extremamente sério. E às vezes a gente pega e faz o quê? Condena a outra pessoa, taca a pessoa na Santa Inquisição, né? Taca a pessoa na fogueira, mas não assume que aquela sombra é sua, que em algum momento na sua vida, em alguma circunstância, você faz igualzinho àquela pessoa. E aí eu te pergunto, onde? Onde na sua vida? Pega uma pessoa cujo comportamento te estressa a enésima potência. Faça uma lista. O que eu odeio nessa pessoa? Ninguém precisa ver nem saber, tá, gente? Isso é um exercício aqui que eu estou compartilhando com quem quiser fazer. Então faz a sua listinha e coloca tudo aquilo que aquela pessoa tem, aquilo que ela faz, aquilo que você vê ali, que você mais detesta. E aí depois você vai ler essa lista e vai repetir assim: Ho'oponopono, vocês conhecem? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. É você fazendo as pazes com a sua sombra. Oi, Cris. Miriam Cris. Que bom você aqui, querida. Sim, Carlinha, exatamente. E olha, a Carlinha tá dizendo assim: a mais pura verdade é descobrir. E descobrir isso é terrível. Então, vamos olhar de uma outra forma para esse terrível, Carlinha, porque você descobrir isso é extremamente libertador. Gente, vocês não têm noção.
A gente se torna mais empática, a gente se torna mais compassiva com a gente e com o outro. E o que o mundo mais precisa é de compaixão, de empatia. Se eu não sou capaz de sentir compaixão nem empatia por mim mesma, pelas minhas dores, eu não vou conseguir fazer isso de uma forma verdadeira, elevada e genuína com as outras pessoas. É impossível. Isso é auto-engano. Lê do engano. Então, esse terrível é porque ainda tem muito desse resquício do sistema, desse resquício da sociedade, né? Do que é bonito, do que não é, do que é aceitável, do que não é, de como a gente deve ser, de como a gente deve se comportar. E na verdade não é nada disso, né? Não é absolutamente nada disso. Porque muitas daquelas emoções, elas foram assumidas em momento de dor. Em momento onde você se sentiu rejeitada, você se sentiu sozinha, você se sentiu invalidada. É lindo, é extremamente libertador. A gente conseguir olhar para o espelho e falar, caramba, eu sinto isso de verdade, eu sinto essa emoção de verdade, eu também me comporto assim. Isso traz um senso de integridade enorme, de inteireza enorme. Quando você consegue fazer isso, a gente consegue se abrir muito para um espaço de responsabilidade pessoal. E eu adoro falar da responsabilidade pessoal. Entenda que responsabilidade pessoal é extremamente diferente de culpa. Tá? Responsabilidade pessoal é diferente de culpa. Olha aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha, a Carlinha tá falando o seguinte, é que normalmente nós nos achamos quase perfeitos. Pois é. E nos achar quase perfeitos vem dessa doutrinação do sistema, do mundo. Porque, gente, nós estamos aqui, enquanto energia que somos, para participar de um processo de evolução, de expansão de consciência. A Terra não é o planeta da perfeição. É um planeta de expiação, de transformação, de transição. Então, essa errônea ideia de perfeição é que faz isso com a gente. E essa errônea ideia de perfeição que é colocada nas nossas mentes, que é incutida nas nossas mentes, ela tem um objetivo. E sabe qual é o objetivo? Exatamente fazer com que você permaneça assim. Na fragmentação, na cisão emocional. Fazer com que você se permaneça nesse lugar de não querer olhar porque é feio, é condenável, eu não posso ter essa face tão terrível. Quer ver uma emoção que quase ninguém lida bem com ela? As pessoas têm muita vergonha de falar que sentem? É a raiva. A raiva é um baita combustível. E as pessoas têm vergonha de falar. Por quê? Ah, porque é fofo, né? Ainda mais menina, a gente tem que ser fofa. A gente não pode sentir raiva, né? A gente tem que ser bonequinha de Walt Disney. Só que bonequinha de Walt Disney não é vida real. Não é de verdade. Aquilo é conto de fada, é ilusão. É conto da carochinha. Não é vida real. E não sendo vida real, não tem como a gente usar como parâmetro, percebe? Não dá para usar como parâmetro. Então essa falsa ideia de perfeição é de fato falsa. Por quê? Porque nessa de querer parecer perfeito, a gente se mutila o tempo inteiro. A gente se ilude e se engana.
Então, se vocês conhecem alguém que aparentemente é perfeita, desconfiem, porque a perfeição, amores, é algo que eu, pelo menos, não conheci ninguém assim. Até os dias de hoje. Nem nunca nos meus estudos, nunca li sobre. A gente precisa começar a desenvolver uma outra coisa, chamada autoaceitação. Quando eu me autoaceito exatamente como sou, com os sentimentos que eu tenho, gente, eu me torno inteira. É luz e sombra, assim, ó. É casamento perfeito, não acerta? Porque eu reconheço que eu sou passível de falha, eu sou passível de erros. E tudo bem, porque todo mundo é. Se alguém está dizendo para você que não erra nunca, ela está mentindo para você. Está mentindo. Os erros fazem parte da trajetória. Os erros fazem parte da caminhada. Os tropeços fazem parte da caminhada. O que vai fazer com que você se torne um vencedor ou um derrotado é a forma com a qual você vai lidar com esses tropeços. É a forma com a qual você vai lidar com essas derrapadas na sua trajetória. Entende? Se você simplesmente não conseguir ter essa maturidade de lidar com isso, de olhar para isso, cara, é impossível. É muita ilusão. E aí, nesse espaço, a gente não consegue assumir responsabilidade pessoal, sabe? A gente não consegue ter essa maturidade para lidar com os reveses da vida. Porque eles fazem parte. Eu gosto muito de falar essa dicotomia, né? Sorte, azar. Tudo isso depende muito da forma com a qual você olha para essa situação da sua vida. Isso depende muito da forma com a qual você identifica e reconhece essa situação na sua vida. Porque se o que é chamado de revés servir para o teu crescimento, gente, onde é que está o revés nisso? Me mostra que eu quero ver. Se essa dor servir para o teu crescimento, cara, ela deixa de ser dor e se transforma em cura. Ou eu surtei, perdi alguma coisa. O que vocês acham disso? Olha, a queridíssima aqui da Curly tá falando, é que muitas vezes temos medo de que vamos encontrar dentro de nós mesmas, daí o porquê de julgarmos o outro. Se eu olho para dentro de mim, então me compadeço do outro. Perfeito, é isso. Miriam, querida, responsabilidade pessoal, profundo isso, exatamente. A Dida dizendo perfeito, quase perfeito de acordo com a nossa cultura. Exato. A Miriam tá falando que está machucada. Me chama depois se quiser conversar, querida. Michele, enquanto se permite sentir sentimentos de raiva, ranço, ódio, se pode ter a virada de chave, o sentimento tem como reverter. Isso aí. A Dida, ter medo de errar é preocupante, porque você não vive a verdade. É isso aí, a responsabilidade. A gente não tem autenticidade, gente. Autenticidade. Isso, Rô, deixa de ser dor e passa a ser cura. Perfeito, é isso. Verdade, se a dor cura, se torna uma dádiva. É exatamente isso, amores. Tá vendo como é que a gente consegue ressignificar as nossas crenças que estão aqui? Agora vai todo mundo dar as boas-vindas para a dor e para o sofrimento. Mas você tem que olhar para ele e entender, interpretar, reconhecer o que ele quer te mostrar. A dor é o maior professor, gente. A dor é o nosso maior professor.
Se você conseguir identificar que a dor é o seu maior professor, você vai deixar de fugir da dor. Porque, na verdade, todos esses boicotes, toda essa corrida, ela tem um único objetivo: fazer com que a gente fuja da dor e do medo. Só que você não consegue fugir da dor e do medo sentindo medo ou ficando na dor. Aí vem a beleza da física quântica e ela simplesmente só potencializa tudo aquilo que você está vibrando. Se você está vibrando dor, sofrimento, escassez, perda, falta, blá, 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 você vai receber só mais disso. É só mais disso que a gente recebe. Agora, se você consegue virar a tua chave interna e entender, peraí, mas hoje eu tô vivendo assim, tô vivendo assado, não, tem alguma coisa errada aí que não tá certo. Eu preciso olhar de uma outra forma, eu preciso fazer um movimento para mudar a minha vida. Eu preciso levantar e fazer acontecer. Eu tenho que assumir responsabilidade pessoal pela minha história, pela minha vida. Não é o outro, sou eu. E entendendo que responsabilidade pessoal é totalmente diferente de culpa. Muitas vezes a gente quer fugir. Mas quem quer ter culpa no cartório? Quem tem culpa no cartório ou fora do cartório? Ninguém quer sentir culpa, porque a culpa ela é pesada. A culpa ela te condena. Ela te humilha. A responsabilidade pessoal não. A autorresponsabilidade ela te liberta. E te liberta da seguinte forma: você olha para aquilo, você fala, uau, eu errei, eu tropecei, eu fiz, me comportei da forma que não deveria. O que eu posso fazer agora de diferente? O que eu consigo fazer agora de diferente? Entende? Isso é responsabilidade pessoal. É entender, reverenciar a sua história, a sua trajetória, entendendo que você pode sim e deve ressignificar e transformar a sua vida, transformar o que era dor em amor, em luz, em cura. Autorresponsabilidade. Rigoni está dizendo verdade. A Maria Cristina, bem-vindas, minhas lamas internas, isso aí. Dida, memória e reflexão de Jung, vou ler, é genial, muito bom. Isso aí, querida. Exatamente isso. Responsabilidade pessoal, na veia. Aqui é autorresponsabilidade. É quem quer jogar um jogo muito maior, um jogo da verdade consigo mesmo. Não tem a ver com o mundo lá fora, não tem a ver com outras pessoas, não tem a ver com ser aprovada ou não por outras pessoas, sabe? Tem a ver com você, com seus valores pessoais. Você sabe quais são seus valores? Não é aquele que o mundo diz que é bonitinho ter, não. É aquilo que realmente é valoroso e faz sentido para você. Oi, Marcinha, tudo, meu amor? Boa noite. Então, é responsabilidade pessoal na veia. Mulheres que querem simplesmente assumir as rédeas da própria vida, da própria existência. Mulheres que querem tomar o pulso da sua história, da sua jornada e assim se transformarem. E aí a gente começa a se questionar, quais são os próximos passos? O que eu preciso fazer de diferente? Agora que eu já olhei, eu já dei uma boa vasculhada, né, nessa minha gaveta de emoções, eu vi que tá tudo bagunçado, eu vi que tá tudo fora do lugar, tem muita dor, tem muita ferida, tem muito medo, muita raiva, tem muita culpa. O que eu faço com isso tudo? Quem sabe dizer, o que eu faço com isso tudo? Exato, Dida, é preciso coragem. Para viver é preciso coragem, gente. A gente precisa ter coragem para viver. E sem coragem, a gente não dá um passo. A gente não dá um passo.
E quando você decide dar um passo, o que pode vir a acontecer é uma grande interrogação. Certo ou errado? A gente não tem o controle de absolutamente nada. A gente não tem 100% de certeza de absolutamente nada. São pessoas experienciando, experimentando. Agora, é óbvio que tem caminhos que você já experimentou várias vezes, que você sabe que vai dar com os burros na água. Então, você insiste se você, mais uma vez, quiser dar com os burros na água. Porque sentir dor também vicia, tá? Sentir dor também é extremamente viciante. A gente precisa entender isso, saber, compreender. E sentir dor é viciante. Muitas vezes a gente se coloca em determinada situação na nossa vida, situação de dor e de sofrimento, porque você está condicionada a sentir aquela dor. A quantidade de hormônios e adrenalinas e azinas da vida aí que são liberadas no sangue não tá no gibi. Marcinha tá dizendo, vou compartilhar com as minhas amigas, elas precisam ouvir essas dicas. Que linda, querida, fica à vontade. Oi, Scarlett, bem-vinda, amore. Quais são os próximos passos? O que você se compromete com você a fazer diferente? Quais são as ações que eu preciso tomar? Eu já entrei nessa caverna. O que tem na minha mochila hoje? Que eu quero simplesmente deixar somente o que é essencial, o que é importante para a minha caminhada. Eu não quero levar peso. O que eu preciso tirar da minha mochila? Nós estamos entrando na caverna. Estamos juntas, todas juntas. Ninguém solta a mão de ninguém. O que é que eu preciso jogar fora? Que eu vou... essas emoções aqui não me servem para mais nada. Eu posso abrir mão delas. Eu posso jogar fora essas emoções. O que é isso que você precisa fazer? Como você vai fazer isso? Como é que você vai fazer isso? Quais são os próximos passos que você se compromete a dar consigo mesmo? Porque com a mochila pesada você não vai resistir muito tempo dentro da caverna. Você vai querer desistir. E é o que muitas pessoas, muitas vezes, fazem. Elas param pelo meio do caminho. Quem já começou o projeto e parou pelo meio do caminho? Quem? Coloca aí. Eu. Começam a surgir os desafios, né? É que nem tá na praia. Começa a onda a vir mais alta. A pessoa quer sair correndo. Só que não dá, meu amor. Não dá. Você tem que ficar, você tem que encarar. Porque querer sair correndo quando a onda tá se formando, você vai levar um caixote. Aqui no Rio a gente chama de caixote, tá? Em outros estados chama caldo, chama uma série de coisas, né? Exatamente, olha aí. Dia da Marcinha, exatamente. Então vamos, pois é. A gente começa e para pelo meio do caminho. Sabe por quê? Porque as emoções negativas, elas são maiores do que aquelas positivas. E aí você começa a simplesmente a desistir. Você começa a dar ouvidos para as pessoas que não deveria estar dando. Esse é o grande problema. Olha, a Dida tá falando aqui arrependimento. Regina dizendo eu. Oi, Flavinho. Boa noite, querido. Bem-vindo. Obrigada. Então, é exatamente isso, sabe? A gente precisa, na verdade, ter coragem para avançar. A gente precisa ter ousadia para seguir em frente. Isso não quer dizer que você simplesmente não possa abrir mão de projetos que não fazem mais sentido para você ou para sua vida, tá? Claro que você pode e deve, que ninguém está condenado, absolutamente nada está escrito em pedra. Não é porque você firmou
determinado tipo de compromisso que você não queira rever esse compromisso, ou que não possa rever esse compromisso. Não é isso. Você não está condenado a absolutamente nada. Mas é entender, né, quais são as reais emoções, quais são as reais razões que estão me conduzindo para fazer com que eu tenha determinado tipo de comportamento. Para que eu desista no meio do caminho. E para que eu não leve aquilo que eu me propus a fazer até o final. Porque muitas vezes, gente, tem vários padrões de autossabotagem por detrás. E a gente muitas vezes não tem nem noção disso. Às vezes você desiste porque você acha que aquilo é grande demais para você, ou você acha que você não merece tanto, ou você acha que você não é tão importante, ou que você não vai saber fazer, não vai saber lidar, ou que vão te criticar, ou que vão julgar, ou que vão pensar, ou que é sempre fora. Já reparou? É sempre fora. Então vamos começar a colocar esse lixo que está dentro para fora. Vamos começar a esvaziar a mochila para que fique somente o que é importante e essencial para você na sua trajetória, na sua caminhada. Senão não faz sentido. Senão começa a ficar pesado demais. Começa a se tornar sofrimento. E a gente não está aqui para sofrer, gente. A gente está aqui para aprender, para evoluir, na paz e no amor, sabe? Numa boa. O propósito de a gente ter descido nessa terra se chama um só: evolução. Não tem outro propósito. É evolução. Evolução. E aí você vai definir, decidir de que forma você vai evoluir. Ou você vai evoluir pelo amor, pela consciência, ou você vai evoluir pela dor, pelo sofrimento. Eu quero evoluir pelo amor, pela consciência, de forma proativa, entendendo o recado, buscando sacar de mim o melhor. Agora, tem gente que quer evoluir pelo sofrimento, quer ficar na dor. É uma escolha. É uma escolha. A zona de conforto, ela é um lugar totalmente desconfortável. Eu nem sei porque tem esse nome de conforto, porque é desconfortável. É um lugar que você muitas vezes se sabota absurdamente. E não tem muitas vezes o conhecimento, o entendimento, a clareza para ver isso. E aí a gente entra no piloto automático e fica em loopings, dando voltas e voltas e voltas e voltas e voltas, sem chegar a lugar nenhum. Sabe aquele hamster que fica na gaiolinha? Igualzinho. Roda, 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 corre, 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 corre. Fica tudo muito pesado, tudo muito difícil. Ai, tá tudo muito assim, é a culpa do outro, e é o outro, é o marido, é o filho, é o governo, é o vizinho, é o mal olhado, é isso, é aquilo outro. Não é. É você. Entenda que você é uma parabólica. O que é que está aí dentro de você que está atraindo essa situação, essas pessoas, essas circunstâncias? O quê? É autorreflexão, gente. É responsabilidade pessoal. Quando você entra nesse espaço de piloto automático e conseguir olhar para a tua vida e se fazer esses questionamentos, você está assumindo responsabilidade pessoal sobre si mesma, sobre a sua vida e sobre os seus resultados. Autorresponsabilidade. Não tem a ver com o outro. Como diz aquela música do... acho que é a Legião Urbana, né? Você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai fazer quando você crescer? E é exatamente isso. A gente está sempre botando a culpa fora, naquilo que faltou. Já pararam para pensar o quanto a gente vive na escassez, na consciência de escassez? A gente só está olhando para metade do copo que está vazio. Ao invés de falar, uau, eu já consegui
Enchi a metade. Tem gente que nem copo tem. Então você precisa identificar o que é que está aí dentro de você, dentro da sua mochila emocionalmente, que você vai abrir mão, que você não quer mais. Coisas que você quer liberar da sua vida, para que você consiga caminhar com mais leveza. Fechado, amores, isso fez sentido para vocês? Coloca aí para mim, por favor. Coloca aí para mim se isso fez sentido para vocês. Eu quero que vocês digam numa frase, uma palavra, o que foi a aula de hoje para vocês. Como é que bateu essa aula de hoje para vocês? Chegamos ao final. Chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Amanhã nós temos mais um encontro na nossa terceira aula. A aula de amanhã se chama Close, um pouco mais de perto. Amanhã tragam suas lupas, ok? Coloquem as lupinhas na mochila para que a gente possa olhar mais de perto um pouquinho para essa sombra. Olhar mais de perto um pouquinho para esse lugar que a gente diz que tem medo, para essas sombras que a gente vê que estão sendo projetadas na parede dessa caverna e que muitas pessoas têm medo de olhar para ela. Tragam sua lupa, tragam sua lanterna e esvazie a sua mochila, gente, que ela hoje possa realmente ser preenchida com aquilo que faz sentido, com aquilo que é importante, que é essencial para vocês. Extremamente honrada de ter vocês aqui comigo nessa trajetória. Amanhã estaremos juntas novamente. Quem não me conhece ainda e que não me segue, quiser seguir, @roamonet, lá na minha bio tem o link para esse evento que se chama A Caverna Descubra-se, um evento com 9 dias de duração. Hoje é o segundo dia. Nós ainda temos mais 7 dias aí para peregrinarmos dentro dessa caverna, ok? E aí, amores, quem não se inscreveu, se inscreva, e eu vou dizer por quê. Ao final de cada aula, quem está no grupo VIP do WhatsApp vai receber um material complementar a tudo isso que foi hoje trazido com muito amor, com muita gratidão para cada uma de vocês. Então lá vocês vão receber os mapas mentais, tem o mantra do baralho da caverna, tem os pontos de reflexão, tem os lembretes, o link das aulas. Então, por favor, quem ainda não se inscreveu, se inscreva se quiser receber o material complementar, ok? Ao final desse evento, eu vou estar abrindo algumas vagas para a minha mentoria Mulher de Pulso, para as corajosas e ousadas que realmente quiserem assumir de vez a rédea da sua vida, tá bom? Ah, que lindas! Deixa eu ler aqui que vocês saíram escrevendo, eu nem li ainda. Olha, reconhecimento, coragem, luz, muito, plenitude, total sentido. Ai, que coisa deliciosa, gente, ler isso, viu? A aula foi sensacional, parabéns, Rô. Muito obrigada, Maria Cris, espero amanhã. Rigoni, como sempre, sensacional. Muito obrigada, meu amor. Maria Cris, autorresponsabilidade é a minha palavra. Lindo, querida, é isso, vamos juntas. Elisângela, aula maravilhosa, obrigada a você pela sua presença. Rábia, querida, gente, a Rábia de Moçambique, que prazer ter vocês aqui, alô. Dida, gratidão pelo encontro, muito bom. Marcinha, obrigada pela ajuda. Elisângela, carinhas também. Gente, um beijo enorme para vocês. Bom, como vocês estão vendo, tem pessoas de outros países. E aí, o que eu vou fazer? Essa live ela não vai ficar salva lá no IGTV e eu vou explicar por quê. Essa live ela faz parte do primeiro módulo do meu programa de mentoria Mulher de Pulso, que eu estou aqui compartilhando com vocês. Então, por isso, ela não vai ficar salva, tá bom?
Então, espero vocês amanhã. Eu vou deixá-la apenas algumas horas, foi o que eu combinei com a minha equipe, disponível para quem chegou depois e quiser assistir um pouco, tá? Mas ela não vai ficar salva no IGTV, tá certo? Então, beijo enorme para vocês. Até amanhã. Fiquem com Deus, meninas. Beijo!